bem? Boa noite, professor. Vocês conseguem ver o slide? Pessoal, vocês conseguem ver o slide? Tá escuro. Tá tudo escuro, professor. Ah, certo. Conseguem ver agora? Ok. Agora sim. Então vamos lá, né? Boa noite, tudo bem? O tema do nosso encontro hoje será Immanuel Kant, né? Ética e epistemologia. Então, o Immanuel Kant, né, é talvez o maior nome, né, assim, o maior filósofo da modernidade, né, devido à sua influência, né, radical, sua grande contribuição para as mais variadas áreas do pensamento, né, desde o período da modernidade tardia até o nosso tempo, né. Kant, ele influencia a partir de sua reflexão, a partir de seus insights, ele influencia diretamente a ciência da época, né, ali século XVIII. Kant vive todo o século XVIII, né, ali ele nasce em 1724 e morre em 1804, né, ou seja, ele vive quase 80 anos entre o século XVIII até o começo do século XIX, e ele vai dialogar diretamente com os principais avanços, né, da ciência no contexto da modernidade, que já é um contexto bastante fecundo, né, já é um período extremamente interessante da ciência, né, sobretudo da geofísica, né, da própria física, astronomia, né, uma série de questões estavam sendo desenvolvidas naquele período, e o Kant, enquanto um filósofo que pretendia, né, tornar a filosofia uma ciência, né, tão importante quanto as ciências naturais, então o Kant meio que dialoga diretamente, né, com grandes intelectuais da época, né, e ele vai, a partir desse diálogo, desenvolver um conhecimento que toca nas mais diversas áreas do pensamento moderno. Então, o Kant ele terá grandes contribuições na área da física, da matemática, né, dos métodos científicos. Ele terá insights, né, que contribuirão posteriormente com a neurociência, com a própria astrofísica. Então, realmente Kant é meio que uma espécie de símbolo da modernidade, né? É impossível falar em era moderna, né, em pensamento moderno, sem passar por Kant. E é um filósofo que cai muito no Enem. Ele aparece muito no Enem justamente por essa grande contribuição que ele dá para o pensamento moderno nas mais diversas áreas, né? Kant dialoga diretamente com a matemática, com a física. Boa noite, professor. Boa noite. É minha filha. Vai influenciar diretamente, no final do século XIX, várias questões da neurociência e da própria psicologia, a psicologia clínica. Então, Kant é realmente um filósofo insuperável no que ele contribui para a modernidade. E ele cai muito no Enem. Então, esse é o motivo também de escolhê-lo para esse encontro de hoje, né? Nesse momento que a gente já caminha para o final do nosso curso, já que as avaliações do Enem se aproximam. Então, Kant, como eu falei, ele dialoga com as mais diversas áreas do conhecimento, né? É um pensador vastíssimo, né? Impossível de se esgotar, né? Então, eu escolhi aqui dois temas, né? Que são os temas que, via de regra, mais caem no Enem, que é o tema da ética kantiana e o tema da epistemologia. A palavra epistemologia, ela é o mesmo que teoria do conhecimento. Então, epistemologia e teoria do conhecimento é a mesma coisa. Então, hoje a gente vai tentar compreender um pouco das contribuições de Kant acerca
do que é que ele pensava de ética, né, e o que é que ele pensava da teoria o que é que ele desenvolve enquanto teoria do conhecimento, isto é, enquanto epistemologia. Kant, ele está vivendo ali no período do século XVIII, né, um período de grandes avanços da ciência, né, período ali que a física, né, começa a se desenvolver fortemente. As teorias de Nicolau Copérnico e de Galileu, né, já começam a ser aceitas na Europa, né, e ele está ali lidando também com as contribuições de René Descartes, né, que a gente estudou alguns encontros atrás, e ele também está lidando com as afirmações do chamado empirismo britânico, né, que é representado majoritariamente por um filósofo chamado David Hume. E para tentar lidar com isso, né, Kant não só se apropria, né, de uma série de questões que lhes são comuns, né, do seu tempo, do diálogo intelectual, científico e acadêmico de seu tempo, mas ele tenta questionar ou colocar uma questão ainda mais profunda, né? Então, a teoria do conhecimento de Kant, ela parte de uma questão, né, uma questão fundamental, que ele considerava fundamental, que é a questão: o que podemos conhecer? Né? O que é passivo de conhecimento do ser humano? Né? O que é que de fato nós podemos saber? Né? O que é que essa pergunta de Kant, ela parte de uma tentativa de compreender o que é possível do ser humano conhecer, o que é que o ser humano acessa que ele de fato conhece, né? Vale a pena a gente voltar, né, à aula sobre René Descartes e lembrar que René Descartes ele vai afirmar que é necessário duvidar de tudo. Não sei se vocês lembram, mas o Descartes ele vai seu insight fundamental, né, é que nós fizéssemos um esforço de questionar tudo, né, duvidar até da própria existência, da existência do nosso corpo. A gente viu isso aqui no encontro sobre Descartes. E ao suspender todos os juízos e duvidar de tudo, ou seja, ou praticar um ceticismo radical, né, uma dúvida hiperbólica, Descartes chega a uma verdade inicial, que é a verdade do cogito ergo sum, né, que é o penso, logo existo. Ou seja, se eu duvido de tudo, se tudo nesse mundo é passivo de dúvida, se eu questiono que se tudo existe, ou se eu questiono que nada existe, inclusive meu corpo pode ser fruto de uma ilusão, então a única verdade que eu alcanço, segundo Descartes, é que eu penso, né? E se eu penso, algo existe. Então eu existo enquanto matéria pensante. Essa é uma verdade que o Descartes alcança, uma verdade lógica, e essa verdade lógica conduz Descartes a dizer que se existo enquanto matéria pensante, algo deve ter me criado, né? Então essa matéria criada foi criada por alguém, então logo Deus existe. Seriam duas verdades alcançadas por Descartes de forma lógica. Sendo assim, Descartes, através de um raciocínio puramente matemático lógico, ele consegue afirmar duas coisas inquestionáveis. A primeira é de que existe um princípio criador, esse princípio seria de um Deus, e o segundo seria a de que eu, por pensar nisso, eu existo. Essa é um raciocínio que vai influenciar demais todo o pensamento filosófico, matemático, científico da modernidade. Kant, por sua vez, vai escutar isso o tempo inteiro, né? Lembre-se que Descartes viveu lá no século XVI, Kant já está no século XVIII. Isto é, Kant viveu 200 anos depois de Descartes. Então, ele absorve essas teorias cartesianas. A matemática que Kant absorve é uma matemática e um método científico cartesiano. Um outro pensador que o Kant vai, de certo modo, tentar superar vai ser o David Hume. O David Hume ele representa o chamado empirismo britânico. A palavra empiria, né, ela quer dizer experiência em grego. E quando eu falo que Hume é o representante do empirismo britânico, é porque Hume
é o filósofo que desenvolve um tipo de compreensão ou um tipo de reflexão baseado unicamente na reflexão. Perdão, unicamente na experiência. Isto é, Descartes, por um lado, é aquele que irá racionalizar radicalmente o conhecimento, isto é, para Descartes, todo conhecimento está apenas baseado na razão, que é do cogito, ou seja, do pensamento. Então, para Descartes, a verdade só é alcançada através da matemática. Para David Hume, a verdade só é alcançada através da experiência, isto é, o contrário da matemática. Para Descartes, o mundo e as verdades são pura abstração, fruto da nossa capacidade de pensar. Para Hume, a verdade só é achada, só é alcançada no tocar as coisas, no vivenciar as coisas. Isto é, a gente tem aqui dois conhecimentos antagônicos, né? A gente tem duas formas de analisar os fenômenos contrárias. A gente tem uma aporia, né? Isto é, um problema insolúvel, um problema sem resolução. Kant, né, Immanuel Kant, ele vai tentar justamente resolver esse problema. Né? Ele vai tentar pensar essas duas questões, né? Por um lado, o racionalismo cartesiano baseado unicamente no cogito, né? Na nossa capacidade de pensar e na nossa capacidade de abstrativar a existência, isto é, uma existência baseada na abstração, na dúvida radical. E, por outro lado, ele vai analisar a proposta de David Hume de que a verdade científica, isto é, a filosofia, é alcançada através da experiência, isto é, da relação que nós temos com os objetos, né, nas nossas sensações. Kant beberá, né? Kant absorve essas duas teorias antagônicas, né, essas duas teorias radicalmente opostas, e tenta, de alguma forma, uni-las. Só que, para tanto, Kant ele vai fazer uma questão ainda mais profunda, né, que é a questão o que podemos conhecer. É uma questão que, para Kant, ela se torna fundadora de uma forma de propor novos problemas filosóficos. Né? Então, toda a teoria do conhecimento de Kant, ela parte dessa questão fundamental. É possível conhecer? Essa é a questão que Kant coloca. Quando olhamos para o mundo, nós, de fato, o conhecemos? Tudo que nós pegamos, tudo aquilo que nós convivemos e vivenciamos, de fato, é verdadeiro? Nós conseguimos conhecer o mundo através dos nossos sentidos, né? Através dos nossos olhos, através do nosso tato, né? Através da nossa sensibilidade? Né? Essa é a questão de Kant. Né? E é isso que a gente vai tentar entender aqui, qual a proposta de resposta de Kant para essa questão fundamental. O Kant ele vai, evidentemente, criar essa questão, né, se podemos ou não conhecer, né, se o ser humano realmente é capaz de conhecer as coisas, e ele vai, para essa pergunta, ele vai criar uma teoria, né, que é o que a gente chama da teoria do conhecimento kantiana, que posteriormente nós vamos também chamar de Revolução Copernicana. Nós vamos também tentar entender por que se chama Revolução Copernicana. Gente, até aqui tudo bem? Tudo certo, professor. Ok, é bem importante assim, vocês entenderem bem essa introdução de caráter mais histórica e entender com quem que Immanuel Kant estava dialogando, qual o problema principal, porque se a gente não entende isso de fato agora no começo, assim, mais na frente, fica impossível de compreender qualquer coisa. Tá certo? Então, tá claro essa primeira parte? Tá sim, professor. Ok. Então, né, só recapitulando, a questão fundamental da teoria do conhecimento de Kant é: podemos conhecer? Essa é a questão. De fato, podemos conhecer o mundo? Tudo que nós vemos, nós de fato conhecemos? Nós sabemos o que são os objetos que tocamos? Essa é a grande questão. Pode-se dizer, então, que existe
um tipo de compreensão antes de Kant e um tipo de compreensão depois de Kant. Kant ele refunda a possibilidade de se pensar o próprio conhecimento. A questão aqui, gente, não é o que é conhecimento. A questão é se podemos conhecer. E isso é que eu quero que fique muito claro. A questão aqui, né, não é o que é conhecimento e o que não é conhecimento. Não é esse o ponto. Kant vai muito mais além disso. Ele vai perguntar, podemos conhecer? E essa questão ela refunda todo o pensamento moderno. Porque, como vocês podem perceber nesse gráfico, antes de Kant, toda a reflexão científica, né, ela era baseada no objeto. Percebem que o objeto está no centro do círculo? Ali, o círculo à esquerda de vocês, ou à direita da tela. Tem ali, objeto do conhecimento, ele está no centro do círculo. E fora está o sujeito que conhece. Isto é, eu, por exemplo, né? Ou você. O sujeito que conhece. O sujeito sempre é o indivíduo, né? A pessoa. Então, a ciência, antes de Kant, ela acreditava que existia um objeto, né? Então o ser humano deveria analisar o objeto das mais diversas formas, e aí ele adquiriria o conhecimento acerca desse objeto. É uma ciência meramente descritiva. Ela descreve o que vê. Depois de Kant, nós temos a inauguração de um tipo de ciência totalmente diferente. Kant traz a ideia de que é o indivíduo que deve ser observado. Isto é, o objeto, ele é para mim, e não eu para o objeto. Ou seja, não sou eu que observo o objeto, mas é o objeto que é determinado por mim. Então, o sujeito passa a ficar no centro dessa reflexão e o objeto fora. Então, essa compreensão ela causa uma reviravolta radical no pensamento científico da época, né, que é o que a gente vai chamar de virada, né, epistemológica kantiana, ou mais na frente vai ser chamado de revolução copernicana. Kant, de fato, ele causa uma revolução no pensamento científico moderno, quando ele diz que não é o objeto que deve ser observado pelo sujeito, mas é o sujeito que deve ser compreendido. Isto é o nosso aparelho, né, cognitivo, é a nossa forma de compreender as coisas que deve ser estudada, pois o objeto não diz nada sobre ele. É o que nós pensamos sobre o objeto que determina o valor do objeto, determina as características do objeto. O objeto em si não tem nenhuma característica. Todas as características do objeto é dada pelo ser humano. Esse é o grande ponto de Kant. Essa virada, né? Não é o objeto do conhecimento que deve ser analisado, mas o sujeito que conhece que deve ser analisado. Que é ele que determina o que é o objeto. Sei lá, por exemplo, né? Para Kant, a caneta que aparece aqui, na minha mão, ela não é... Eu não acesso o objeto em si, né? Mas sim um fenômeno que se apresenta para mim. A caneta ela se apresenta para mim e eu que determino, através da minha forma de compreensão do mundo, o que é a caneta. E até dou o nome de caneta. Eu dou o nome de caneta, foi o ser humano que inventou a caneta serve para escrever e foi nós que determinamos isso. Né? Então, é o sujeito que conhece que deve ser compreendido e não o objeto. Então, a caneta sozinha, ela não diz nada. Quem diz muito sobre a caneta sou eu, humano, sujeito. Né? Só que antes de Kant, não se pensava dessa forma. Antes de Kant, pensava-se que era o objeto em si, que era analisado pelo ser humano, e todas as características estariam apenas no objeto. Kant dirá que não, essa forma de compreensão do mundo está equivocada. O que acontece é o que o nosso aparelho cognitivo é que possibilita uma determinada compreensão do mundo, uma compreensão da coisa, né? Ou seja, do sujeito, do objeto. E para Kant, essa compreensão do objeto, ela traz a verdade do objeto? Não. Para Kant, a verdade do objeto ela é impossível, porque
ela é determinada pelo ser humano. Então, no final das contas, ela não é verdadeira. Ela é apenas um fenômeno que se apresenta para mim. E esse fenômeno não é total, mas sim parcial. Porque o meu campo de visão e o meu campo de sensibilidade, ele é limitado. Gente, está claro isso? Gente, vocês estão aí? Ou de Maiara? Eu tô ok, professor. Beleza. Estão bem, né? Então, a gente pode dizer que Kant, ele modifica, né, ou ele inverte a compreensão do objeto e do sujeito, ou ele inverte a relação ser-objeto. A relação ser-objeto é invertida por Kant. E isso vai ser um ato revolucionário para a ciência moderna. Essa nova compreensão científica, né, de dizer a ideia de caneta, né, ou qualquer coisa que vocês queiram. A ideia, estou com a caneta aqui na mão, a ideia de caneta, ela não está na minha cabeça, como diz Descartes. Né? Para Descartes, a caneta está na minha cabeça, eu posso duvidar dela. Né? Não se trata disso. E também a caneta não é só passiva da minha experiência, como diz David Hume, né, o empírico britânico. Para Kant, é uma mistura dos dois. Para Kant, a caneta, ela é sim um objeto de minha racionalidade, isto é, eu tenho uma categoria de caneta, né, na minha cabeça. Ela também é uma experiência, né, eu estou aqui pegando nela, de fato o objeto existe para Kant, mas eu não conheço esse objeto de forma integral. Eu conheço apenas um fenômeno, eu conheço apenas uma forma a qual o objeto se apresenta para mim. E essa forma que o objeto se apresenta para mim, ela é fruto da minha capacidade de compreensão desse objeto, isto é, do meu aparelho cognitivo. Aparelho cognitivo é o nome que a gente pode dar para o cérebro, por exemplo. Né? Quando eu vou falar muito essa palavra aqui, aparelho cognitivo é a forma que a gente pode chamar o cérebro, né? A nossa capacidade de racionalizar as coisas. A ideia de cognição, né? Cognição é o mesmo que racionalidade, ou a forma que nós aprendemos e apreendemos o mundo. Essa inversão, né, na relação entre ser e objeto, nós vamos chamar de Revolução Copernicana. Gente, vocês lembram de Nicolau Copérnico? Pessoal, alguém lembra quem foi Nicolau Copérnico? Não. Não conheço, não. Ninguém lembra quem foi Nicolau Copérnico? Ninguém nunca deu sala pra mim, não. Tá certo. Mas todo mundo conhece o sistema solar, né? Todo mundo conhece o sistema solar. Aquele sistema esférico, né? Onde a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Aquilo ali todo mundo já viu, não é isso? Sim. Ok, pronto. Aquele sistema, né? Ele é o chamado sistema heliocêntrico, né? Que hélio de Sol, né? Na tabela periódica, o hélio é o componente do Sol, que a gente chama de heliocentrismo. Então, o Sol está no centro da nossa galáxia, né? E os planetas, ele gira em torno do Sol. Beleza? Esse sistema, ele foi uma criação de um cara chamado Nicolau Copérnico, né? E por isso, Nicolau Copérnico foi morto, né, na fogueira pela igreja. Porque justamente até o século XV, o sistema que era aceito, né, pela igreja, pela ciência da época, era o sistema geocêntrico, né, onde a Terra, acreditava-se que a Terra era o centro, né, do seu sistema e que todos os outros astros giravam em torno da Terra. Isto é, o Sol, a Lua, os outros planetas todos giravam em torno da Terra e a Terra seria o centro do
não só do seu sistema, mas do próprio universo. Professor, Pode falar. então essa parte só conheci só um só, o Galileu Galilei. Isso, perfeito. O Galileu Galilei, ele dá continuidade à teoria copernicana, né, que é a teoria do heliocentrismo, e o Galileu Galilei, ele também é preso pela igreja, né, também é julgado pela igreja, só que o Galileu Galilei, ele nega, e por isso ele consegue ganhar o perdão do Papa da época, e o perdão era ser preso. O perdão era ficar preso o resto da vida, e é o que acontece, né? O Galileu Galilei, ele é preso, né? E passa o resto da vida preso por ter afirmado isso, através de seus estudos, né? Era um grande matemático, e ele morre na prisão. O Nicolau Copérnico, ele não negou, né? Ele afirma mesmo que a Terra não é o centro do universo, que o centro do nosso sistema seria o Sol, né? E que todos os astros giram em torno do Sol. E por isso, Copérnico desrespeita o dogma da igreja e é levado à fogueira, é julgado e levado à fogueira e é morto. E como você falou bem, o Galileu Galilei que vai dar continuidade a essa teoria. E também por isso vai ser preso. No entanto, no tempo de Kant, já no século XVIII, essa teoria já era aceita. O heliocentrismo já era considerado uma verdade científica, a igreja já não tinha mais como fazer nada, teve que aceitar. E o que isso tem a ver com Kant? Isso tem a ver com Kant porque essa virada, né, na relação entre ser e objeto, no pensamento filosófico moderno, o Kant vai afirmar que essa virada que ele está proporcionando no pensamento moderno deve se chamar Revolução Copernicana. Ele mesmo diz, né? Eu estou fazendo uma revolução copernicana no pensamento. Então isso ficou conhecido como a Revolução Copernicana de Kant. Por que a Revolução Copernicana? Justamente porque enquanto Copérnico disse que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava em torno do Sol, Kant ele vai dizer que não é o indivíduo que deve girar em torno do objeto, mas o objeto que gira em torno do indivíduo. Então daí vem o termo Revolução Copernicana. Então Kant critica, né, a tradição filosófica até então por não proceder a uma investigação preliminar, antes de buscar determinar a essência das coisas, que é a questão 1. Né? O que posso conhecer? Ou o que posso saber? Assim, ele quer analisar o que podemos conhecer, condição de possibilidade e limite do uso da razão para conhecer a realidade. E como podemos estar seguros de que nossas teses sobre o universo correspondam à realidade essencial e verdadeira das coisas? O dogmatismo, né, afirma, antes de saber se podemos, temos direito de afirmar. O criticismo, a investigação das condições de possibilidades e limite do uso da razão para conhecer a realidade. A Revolução Copernicana é a resposta que Kant dá à controvérsia e dicotomia entre o racionalismo e o empirismo, como eu expliquei bem no começo. O racionalismo representado por Descartes, pensamento cartesiano, e o empirismo representado por David Hume, o empirismo britânico. A resposta é que ultrapassa o cenário e a interpretação estabelecidos pela tradição racionalista e empirista. Copérnico revolucionou a astronomia, Kant revoluciona a teoria do conhecimento moderno. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Beleza. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, para ver se a gente consegue ilustrar melhor o que eu estou falando, né, que é como que funciona a correlação entre objeto e sujeito no pensamento de Kant. Né? Percebe que sujeito é aquele que conhece, objeto é aquilo que é conhecido. Objetos são todas as coisas, né? Sujeito somos nós. A representação é a construção de uma imagem mental do objeto e das suas características que permita evocá-lo na sua ausência. O que quer dizer isso, né? A gente tem aqui a construção de uma imagem, a imagem da caneta,
caneta. Temos aqui a imagem da caneta. Mas se eu tiro a caneta da nossa frente, se a gente pensar numa caneta, vocês conseguem enxergar uma caneta? Eu não. Como assim não, rapaz? Mas é claro que sim. Você não sonha, não? É claro que sim. Você fecha os olhos, você vê. Não. Fecho os olhos, eu vejo a caneta. Eu abro os olhos, não vejo, então não vejo. Não, mas você vê sim, claro que vê. É óbvio que vê. Senão a gente não sonhava. Senão a gente não lembrava de quem já morreu. Por exemplo. Assim, se fosse impossível ver aquilo que não está na nossa frente, a gente não lembraria de quem já morreu. E quem já morreu não aparece mais de jeito nenhum. E mesmo assim, se a gente fechar os olhos, a gente lembra de quem já morreu perfeitamente. Então, essa é a capacidade de representação que o ser humano tem. A gente consegue lembrar de qualquer coisa e a gente consegue ver aquela coisa sem aquela coisa estar na nossa frente. Até coisas que a gente deseja, por exemplo. Sei lá, você quer ir para Paris. Você fecha os olhos aí e se imagina lá na Torre Eiffel tomando café na Champs-Élysées. No Arco do Triunfo, lá na Avenida Central de Paris. Né? E tanto que você deseja, você nunca foi a Paris, por exemplo, né? Mas você já viu em algum lugar uma foto na TV, você pode se imaginar em Paris tomando café. De repente, com aquela garota ou com aquele rapaz que você deseja que esteja lá com você. E nada disso está acontecendo. Então, o ser humano é um animal extremamente imaginativo. Mas isso é o que Kant vai chamar de representação. Ou seja, o ser humano ele representa as coisas mesmo que as coisas não estejam no lugar. Mas, evidentemente, que, num primeiro momento, a gente teve que ser apresentado a coisa. Nesse caso aqui, a caneta. A gente primeiro é apresentada a caneta, depois a caneta não está mais para nós. O engraçado é que um duvida das coisas e o outro quer que a gente acredite nas coisas. Oh, Jesus. Mas de certo modo sim, né? Mas no caso do Kant aqui, o que ele está querendo dizer não é nem que acredite ou que deixe de acreditar. Filosofia não passa muito pela crença, né? Não é religião. Mas assim, o que o Kant está querendo mostrar para a gente é que há um fenômeno, né? Há uma coisa que se apresenta, né? Há uma existência que se apresenta para nós e que a gente transforma isso em conhecimento através do nosso aparelho cognitivo. Né? E justamente, no caso do Descartes, que eu acho que você está lembrando da aula do Descartes, a questão da dúvida, né? No caso do Descartes, ele não quer que as pessoas duvidem das coisas, não, pelo contrário. Ele diz que é através da dúvida que nós alcançamos um conhecimento de fato, um conhecimento verdadeiro. Para Kant, esse conhecimento verdadeiro não é possível. O que é possível é o conhecimento do fenômeno, né, que é aquilo que se apresenta, e não a coisa em si. Isso pelas limitações do nosso aparelho cognitivo. Enfim, isso que o Kant está falando, a gente vai chamar aqui de perspectiva fenomenológica do conhecimento. A ideia de que todo conhecimento é fenômeno, apenas fenômeno. A palavra fenômeno, ela vem do grego, né? Que é phainomeno, e quer dizer aquilo que aparece. Tudo que aparece no mundo é fenômeno. Tudo que aparece. A parede, a árvore, o vizinho, o gato, a terra, né? Tudo, o sol, o mar, tudo é fenômeno. Tudo que se apresenta. Então, para os gregos, a ideia de fenômeno era todo movimento natural da Terra era fenômeno. Então, o que Kant está falando é justamente da ideia de limites do conhecimento, né? É a aceitação de que nós temos limites para conhecer o mundo. Então, o Kant vai dizer que não conhecemos a coisa em si, como já falei anteriormente, pois não podemos conhecer de fato o que está fora de nós. Como eu falei, a caneta,
ela está aqui, mas ela está fora de mim. Né? Ela não faz parte de mim. Então, ela é uma coisa fora de mim que se apresenta para mim. Então, o que eu tenho é uma mera imagem, né, da coisa, que não precisa a caneta estar na minha frente para eu enxergá-la. Para eu ter uma noção de caneta. Então, o objeto, né, está fora de nós e ele evoca duas coisas. Por um lado, ele evoca sentido, ou seja, o fato de eu poder tocar na caneta. Isso aqui é o sentido, a sensibilidade. Por outro lado, o entendimento, que é a possibilidade de eu fechar os olhos e enxergar uma caneta e saber explicar para alguém, teoricamente, o que é uma caneta. Isso é uma possibilidade do conhecimento, né, do entendimento, a razão. Por um lado, né, a intuição é sempre sensível, ou seja, eu dizer aqui que toco a caneta é apenas uma intuição, né, porque eu toco porque tenho dedos e consigo tocar, isso é apenas uma intuição sensível. Isso não quer dizer que eu realmente sei o que é a caneta. A caneta, né, ela pertence a um tempo e a um espaço. Né, ela não estará aqui todo o tempo. Assim como eu também não estaria aqui todo o tempo. Principalmente nós. Né? Evidentemente que essa caneta aqui vai durar mais do que eu. Uma caneta dessa ela pode durar centenas de anos. Eu não. Se eu viver mais 50 anos já é muito. Essa caneta certamente vai ficar na Terra muito mais tempo que nós. Então ela está ligada a um tempo e a um espaço. Esse espaço é a Terra. E aí sim, nesse sentido, a caneta ela divide o mesmo espaço que eu na Terra. Né? Somos seres mundanos. Determina a nossa relação com o objeto, né? Essa intuição. E aí, por um lado, né? Na intuição sensível é a forma que o objeto se apresenta para nós. No entendimento, na razão, é o númeno, né? Que é uma palavra grega que quer dizer a coisa em si, o real. Por um lado, o fenômeno é o que aparece, como eu já coloquei aqui, e é o que nós podemos conhecer. Isto é, o que nós podemos conhecer é meramente fenômeno. E a coisa em si, ou seja, a verdade mesmo sobre a coisa é aquilo que nós não podemos conhecer, segundo Kant. Segundo Kant, a gente não tem acesso ao mundo, a gente tem uma mera experiência fenomênica ou fenomenológica das coisas. Sendo assim, a gente tem esse outro gráfico aqui, que é bem interessante esse gráfico. Tem aqui no começo, né, do nosso lado esquerdo, a gente tem a coisa em si. E a coisa, ela está ali toda desfigurada, ela é uma interrogação. E aí, através das nossas sensações, né, nossas formas de sensibilidade, que estão ligadas ao espaço e ao tempo, como eu expliquei anteriormente, e nossas percepções acessam, através da razão, né, aquilo que nós conhecemos sobre a coisa, que é o que a gente chama de conceitos a priori, aquilo que vem antes, e o final que a gente acessa é o fenômeno, né? Isto é, a coisa como aparece para nós. É a única coisa que o ser humano é capaz de conhecer por conta das limitações de seu aparelho cognitivo. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não, professor, nenhuma dúvida não, tudo certo. Ok. Então, é isso, né? Até aqui a gente viu a parte mais, digamos, epistemológica, né? Teoria do conhecimento, por que Kant é tão importante para a ciência moderna e como que Kant revoluciona a filosofia na modernidade. Agora a gente vai passar para a outra contribuição do pensamento kantiano, que é no campo da ética. Né? Se, por um lado, né, Kant faz a pergunta epistemológica, né, a pergunta fundamental, se nós podemos conhecer, né, como pergunta, Kant, no ambiente da ética, ele vai propor a pergunta como devemos agir. Né? Lembre-se que Kant é um pensador extremamente completo. Né? Ele traz contribuições importantes em todas as áreas do conhecimento. Eu estou aqui elencando só duas. Né?
Uma é a teoria do conhecimento, a outra é a ética. Por que eu estou elencando essas duas? Porque são as duas que caem mais no Enem. Mas eu poderia trazer aqui diversas outras contribuições de Kant para várias outras áreas do conhecimento, como a física, neurociência, estética, política, etc. Né? Mas, devido ao tempo curto, eu estou elencando aqui dois aspectos mais importantes para o Enem. E um deles é a ética, né? E a pergunta fundamental de Kant, no contexto da ética, é como devemos agir? Ou a gente poderia trocar o que é certo fazer? Essa seria a questão fundamental para Kant. Né? E aí eu trouxe aqui duas reflexões de Kant que, de certo modo, respondem a essa questão, né, de como devemos agir. A primeira diz: você é livre no momento em que busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Você é livre no momento que não busca fora de si mesmo alguém para resolver seus problemas. Ou seja, a ética, para Kant, ela deve prezar pela autonomia. A ideia de autonomia, a ideia de que eu posso pensar por mim. Eu não preciso de ninguém para resolver nada por mim. Eu não preciso de alguém para me aconselhar. Eu, através da minha racionalidade, sei o que é certo fazer e vou agir de acordo com essa razão. Essa é a ideia fundamental de Kant assim, na ética, né? A ideia de autonomia. Né? Livre é o indivíduo que é autônomo. E aí a pergunta, né, professor, e se o indivíduo precisa ser aconselhado, precisa ser guiado, precisa ser educado por alguém, né? O Kant diria, então esse indivíduo não é livre. Então ele não é livre, ele é escravo. Então, engraçado que eu acho que se o Kant viesse ao nosso tempo, ele ia morrer de vergonha, né? Assim, porque hoje em dia o que mais tem são pessoas precisando de alguém para guiar, né? É terapeuta, é coaching, é pastor, é padre, é psicólogo, sei lá, é digital influencer, manager, enfim, muita gente que quer dizer o que você deve fazer, né? O Kant realmente, se ele viesse ao mundo de hoje, ele ia morrer de vergonha e ver que ninguém entendeu nada. Porque ele ia ver que a gente vive num mundo de escravos, né? Que as pessoas têm que ouvir a outra, têm que fazer alguma coisa de acordo com o que alguém disse. Né? Ou seja, o Kant chegaria à conclusão que no nosso tempo as pessoas não são livres. Enfim, mas a ética de Kant, ela preza por essa autonomia, né? Pela ideia de liberdade. Liberdade no sentido de agir pela racionalidade, né? Agir guiado pela voz da própria razão. Essa outra frase, né, que ele diz: age sempre de tal modo que o teu comportamento possa vir a ser princípio de uma lei universal. Isso é muito bonito, né? Mas assim, na prática é um negócio complexo, porque o Kant, isso é o chamado imperativo categórico, né, de Kant. Se você pensar na hora de agir, né, a ideia seria para Kant: quando você for agir, pare e pense. Será que essa ação ela deveria ser tomada por todo mundo? Ou seja, ela seria uma lei universal? Será que eu queria que agisse assim comigo? Aí Kant, ele mesmo diz, né? Se você acha que essa ação é boa, que todo mundo deveria agir assim, e que você queria que agisse assim com você, então logo, essa ação é boa. Porque você usou do artifício da razão para agir. E essa ação você encara ela como uma lei universal. Seria outro ponto também que se o Kant viesse no mundo de hoje, ele ia também ficar bem envergonhado, né? Assim, porque as pessoas são extremamente mal educadas e egoístas, né? Então, a ideia do Kant seria de uma humanidade, né? Que prezasse por essa lei moral universal
baseada unicamente na razão e que questionasse a todo momento como devemos agir. Questionasse sempre a bondade e o benefício de cada ação, enquanto um esforço ético obrigatório. Né? Então, a ética kantiana, né, ela é embasada nessa ideia do imperativo categórico, que, como eu já falei, essa ideia de uma ação que, de tão boa, ela possa ser universal. Né? O imperativo categórico está baseado na vontade, a vontade de agir bem, unicamente. E aí, nesse quadro é bem interessante, né? Porque mostra que o que é que para Kant seria certo e o que é que para Kant seria errado. Para Kant, se você age corretamente, simplesmente em busca da felicidade, essa ação não é boa. Essa ação é egoísta. Se você age bem, simplesmente porque uma religião manda você agir bem, para Kant essa ação não é boa. Para Kant essa ação é escravo, né? Você é escravo. Para Kant, né? Se você age bem simplesmente para tirar vantagens daquilo, ou seja, eu vou fazer isso para o meu vizinho, porque depois o meu vizinho vai fazer isso para mim, como uma espécie de troca de favores, você também não está agindo bem, porque você está sendo interesseiro. Você está sendo hipócrita, né? Demagogo. Então essa ação não é boa. Então quais seriam as ações boas para Kant? A ação boa seria justamente aquela que seria boa em si, boa sem nenhum interesse por trás. Então ela deveria ser uma lei universal, ou seja, que serve de bom para você fazer para o outro e para o outro fazer por você, a forma que você gostaria de ser tratado. A ideia de humanidade como um fim, né, e nunca como um meio, né, evitar os interesses, agir bem pelo bem, e o bem enquanto uma lei da natureza. A ideia de que o ser humano pode ser bom sem nenhum interesse escuso, né, sem nenhum interesse por trás. Essa é a ideia de ética kantiana baseada no imperativo categórico. Então, Kant, o imperativo categórico. Né? O imperativo categórico seria aquele que representa uma ação objetivamente necessária em si mesmo, sem referência a qualquer outra finalidade. Isto é, vou fazer um favor ao meu vizinho porque é correto fazer. Simplesmente. Para Kant seria isso. Sei lá, estou no ônibus e vou dar lugar para o senhor mais velho, uma senhora mais velha, sentar simplesmente porque é correto fazer isso. Né? E essa seria a ideia de Kant, a razão acima de tudo. Né? Kant é um racionalista, que é diferente da ideia de dizer assim, eu vou dar o lugar para o idoso, porque quando eu for velho, eu quero que dê para mim também. Para Kant, isso não é legal. Seria uma ação interesseira e egoísta. Né? Para Kant também dizer, vou fazer um favor ao meu vizinho, porque quando eu precisar, ele vai fazer para mim. Para Kant, isso também não seria legal, porque é uma ação interesseira e egoísta. Ela não está baseada na razão, né? Mas sim nas paixões humanas, os vícios. Gente, está clara essa questão do imperativo categórico? Enfim, ainda insistindo nessa questão da ética em Kant, né, ele vai criar dois tipos de imperativo. Né? O imperativo hipotético, que esse imperativo hipotético ele não é bom, né? Ele justamente é aquela coisa que você faz por interesse, né? Como está aqui no quadro, né? Faz A se queres B. Cumpre as tuas promessas se queres ser bem visto. É a ideia de condição. Para Kant, isso não era ser ético. Isso não era ser bom.
Se você faz coisas boas para ser bem visto, isso não é ser bom. Se você faz coisas boas porque alguém vai te achar legal e bacana, vai te achar atraente, né, e interessante, isso não é legal para Kant. Isso seria uma atitude egoísta e interesseira. Então, o que ordena é um meio para algo, isto é, você age bem porque você quer ser bem visto. Então, agir bem não é um fim, mas sim um meio para tal. A vontade é heterônoma, determinada por algo que lhe é exterior. Isto é, ser bem visto, por exemplo, seria o interesse. Não depende exclusivamente da razão. Exatamente. Esse tipo de imperativo hipotético, né, que é o bem por hipótese, ele não é baseado na razão, mas ele é baseado no vício. Ele é baseado nas paixões. Ele é baseado no interesse, né, no egoísmo, na vaidade. Então, para Kant, nada disso é ser bom. Para Kant, o imperativo categórico, né, simplesmente diz, faz o bem. E como está aí, faz A. Né? Cumpre as tuas promessas, sem achar que isso vai servir para alguma coisa. Ele é incondicionado, né? Não existe condição para fazer o bem. É o bem pelo bem. O que ordena é um fim em si. A vontade é autônoma, determinada por um princípio que dá a si mesma, depende exclusivamente da razão. Segundo Kant, só seria racional o indivíduo que agisse bem pelo bem. E só seria livre o indivíduo que agisse de acordo com a própria razão. Isto é, que não precisasse ser aconselhado por ninguém e nem guiado por ninguém. Porque todo indivíduo que é guiado por alguém, esse indivíduo não é livre, mas sim escravo, segundo Kant. Gente, alguma dúvida até aqui? Então é isso, né? Vamos para as questões. Primeira questão, a questão do Enem de 2012. Ela diz o seguinte, né? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Texto Kant. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa... O que é que vocês marcaram, gente? Letra A. Isso, letra A, exatamente. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Perfeito. Para Kant, ele cria, né, esse termo, né, menor e maior. Para Kant, o indivíduo que não é capaz de agir de acordo com a racionalidade, de agir de forma autônoma e livre, ele é menor. Ele está na sua menoridade. É como se fosse uma criança que tem que ser conduzida pelo braço. Né? Quando o indivíduo desenvolve essa autonomia e ele se torna livre, racional, para agir de acordo com o bem, ele passa a ser maior, ele se torna livre, ele alcança a maioridade. Essa é uma concepção kantiana muito forte. Segunda questão, a questão do Enem 2013. Até hoje admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos, porém todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos, algo que ampliasse nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar
se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Kant, Crítica da Razão Pura. O trecho em questão é uma referência ao que ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que... O que é que vocês marcaram, gente? Qual alternativa vocês marcaram? Letra C. Revelam a relação de interdependência entre os dados, a experiência e a reflexão filosófica. Não. Que vejam, o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da filosofia. Nele confronta-se duas posições filosóficas que, letra A, né, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento, que seriam o racionalismo de Descartes, né, que dizia que era a dúvida e que apenas a razão e a abstração seriam capazes de trazer o conhecimento, e o outro que é o empirismo de David Hume, que diz que é só a sensação e a experiência que traz o conhecimento. Então, a Revolução Copernicana de Kant, isto é, a inversão da relação entre ser e objeto de Kant, ela tenta resolver esse conflito de posições antagônicas. Né? Letra A. Terceiro, Enem 2017. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro. Essa questão é muito interessante. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira, admitindo que se decida a fazê-lo? A sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedir emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto que a questão é aí, né? Porra, para que eu peço dinheiro emprestado se eu sei que eu não vou conseguir pagar? Para Kant, o correto seria, não peça. Você não pode fazer promessas que você não vai cumprir. A questão, no geral, seria essa. Né? O que é que vocês marcaram aí? Vou chutar na letra B. Chute não, que não é futebol. O texto ele é bem claro aí. Né? Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Por que letra B? Enfim, não faz sentido. Né? Essa coisa de chutar é perigoso. Né? Às vezes é interessante forçar na leitura da questão e tentar interpretar. Enfim, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, ela opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Letra C. Que, grosso modo, né, falando de forma mais simples, se você pede um dinheiro emprestado para alguém, sabendo que você não vai conseguir pagar, o correto seria você não pedir, porque você não quer que alguém te peça dinheiro emprestado e não pague. Então, por que você vai fazer isso com alguém? Aquela história, né? Se você não quer ser enganado, por que você vai enganar?
Se você não quer mentir, sofrer de mentira, por que você vai mentir? Então, a ideia de que você deve agir de acordo com uma norma que possa se tornar universal. Isso é o imperativo categórico de Kant. Essa questão é bem fácil, né? Falta um pouco mais de leitura. Alguma dúvida nisso, gente? Quatro. É nem de 2009, é de 2019, bem recente. Texto 1. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração, sempre crescente. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Texto 2. Duas coisas admiro, a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. O que é que vocês marcaram aí? Então, a correta, né, é a letra E. Né? A interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Essa questão está bem fácil também, gente. Só era dar uma lida, reler, né, o texto 1 e o texto 2, bem curtinho. A ideia de que ele fala, né, da interioridade da norma, como fala Kant aqui. Ó. A lei moral em mim. A lei moral está dentro de mim. A interioridade da norma e a fenomenalidade do mundo. Ou seja, como eu falei aqui bastante, né, que para Kant tudo é fenômeno. Então, quando ele fala aqui do céu estrelado sobre mim, é justamente o fenômeno do mundo. Essa questão também não é difícil. É interpretativa. Né? Então, letra E, a alternativa correta. Pessoal, alguma dúvida no geral? Não, de boa. Então tá ótimo. Né? Então é isso, assim, só a nível de resumo, é isso, né? O nosso encontro hoje, né, teve como objetivo, né, apresentar, né, esse filósofo fundamental do pensamento moderno, né, que é o Immanuel Kant, e o filósofo fundamental justamente pela sua grande contribuição, né, nas mais variadas áreas do conhecimento, em especial, né, no campo da matemática, da física, posteriormente no campo da neurociência, da psicologia. O Kant vai contribuir diretamente com todas essas ciências, né, seus insights fundamentais, e o Kant é, né, um pensador vastíssimo, né, que conseguiu contribuir nos mais variados campos do conhecimento, né, como na epistemologia, na ética, na estética, né, na política, no método científico. E nós aqui vimos dois aspectos de seu pensamento, né, de forma bastante introdutória, que foram a epistemologia, né, sua teoria do conhecimento, de que maneira que Kant tenta responder à questão o que podemos conhecer, ou se podemos conhecer, e de que maneira que ele dialoga com o pensamento cartesiano de Descartes, baseado na dúvida hiperbólica, e de que maneira que ele tenta responder às questões do empirismo britânico de David Hume. E ele não nega nenhuma teoria nem a outra, também não se apropria completamente nem de uma nem de outra, mas o que ele tenta fazer é, na verdade, misturar as duas, ou se apropriar ou aproveitar-se do que as duas tinham de bom, né, e fundar a sua própria teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento de Kant ela é totalmente original, né, e ela se funda justamente naquilo que a gente veio a chamar de revolução copernicana, aquilo que o próprio Kant veio a chamar
de evolução copernicana, que seria essa inversão na relação entre ser e objeto, né? Enquanto antes de Kant, o objeto é que era visto como centro da atenção humana, para Kant seria o próprio sujeito, o próprio indivíduo que deveria ser fruto da atenção, ou seja, é a forma que o indivíduo conhece que deve ser compreendida, porque é essa forma que o indivíduo conhece através do seu aparelho cognitivo que diz o que é o mundo, né, e que enxerga o mundo a partir de uma experiência fenomenológica ou fenomênica. Sendo assim, Kant chega à conclusão de que nós não somos capazes de conhecer o mundo, né? Nós não somos capazes de conhecer, de fato, os objetos em si, mas apenas uma mera aparência, né? Um mero fenômeno é o que é possível de conhecimento pelo aparelho cognitivo humano e suas limitações. No segundo momento, a gente viu o que é que Kant pensa sobre ética, né? A questão fundamental de Kant é como devemos agir, né? E nessa reflexão, Kant desenvolve duas concepções fundamentais, né? Uma baseada no imperativo categórico e a outra baseada na busca de uma liberdade baseada na autonomia. A ideia de que livre é o indivíduo que se guia pela reta razão, apenas pela sua própria razão. Apenas a razão é capaz de fazer o indivíduo agir bem. Se o indivíduo age de acordo com aconselhamentos de outrens, ele é um escravo, ele não é livre. E a ideia de imperativo categórico, que seria uma concepção de bem em si, e não um bem utilitário, né, ou interesseiro. Não um bem como meio, mas um bem como finalidade. Então, toda atitude refletida através da racionalidade seria como própria finalidade em si e seria aceita universalmente. A ideia de que devo fazer no mundo aquilo que eu queria que fizessem para mim, aquilo que toda a humanidade deveria fazer. Evidentemente que, nesse sentido, Kant funda uma ética profundamente racionalista, né, que tenta superar as paixões e os vícios humanos. Kant, deste modo, se torna um dos maiores pensadores da modernidade, né, que é estudado até os dias de hoje, né, bastante estudado até os dias de hoje, foi criticado e apropriado diversas vezes durante o século XIX, começo do século XX, e a próxima aula será justamente a gente vai tentar conhecer os críticos, né, da racionalidade kantiana ou do racionalismo moderno. É isso, gente. A gente encerra por aqui. Até o próximo encontro. Boa noite. Obrigado.